Bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de maio, estamos para mais uma mensagem matutina. E hoje estará pregando o nosso pastor José dos Santos Ferreira. Estará mostrando quem é Deus, os propósitos de Deus para a sua criatura. Uma mensagem que com certeza vai te trazer grande despertamento. Antes, porém, nós vamos ouvir a nossa irmã Márcia cantando o louvor Na Cruz Está o Amor, que essa mensagem tem muito a ver, não é, com o sacrifício de Jesus pela sua criatura. Mas eu quero fazer uma oração por você, para te entregar nas mãos do Senhor, e logo depois do louvor, nosso pastor José dos Santos Ferreira estará trazendo a palavra. Amém, queridos? Nosso Deus e Pai, eu te agradeço a noite de paz que nos concedestes. Te agradeço pelas vitórias. Pai, sabemos que Tu estás com a Tua filha Márcia ali naquele hospital. Com certeza, logo ela estará aqui te louvando. Ó Pai, como nós estaremos ouvindo o louvor dela, mas será uma gravação que nós estaremos trazendo para um enlevo espiritual daqueles que vão estar desfrutando da boa mensagem que o Senhor nos deu através do seu servo, pastor José dos Santos Ferreira. Agora, Pai, abençoa aqueles que estão saindo para os seus trabalhos, abençoa aqueles que vão estar nos assistindo através dos grupos, que em tudo, ó Pai, o Teu nome seja glorificado e o Teu povo edificado, Pai. Estende as Tuas mãos sobre essa nação, estende as Tuas mãos sobre o Teu povo e prepara-nos para estar na Tua presença. Agora, Pai, nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém? Nós agora vamos estar ouvindo a nossa irmã Márcia com louvor e logo depois o pastor José dos Santos Ferreira estará com a palavra. Na cruz está
Amém? E agora com a palavra o nosso pastor José dos Santos Ferreira. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém. Amém, pastor Ferreira. Amados irmãos, nós vamos falar hoje a respeito do nosso amado Salvador Jesus. Conhecemos Ele tão pouco. A Escritura nos fala, amados, que Ele morreu por nós muito antes que existisse o mundo. A Escritura nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A Escritura nos diz, nos mostra, nos faz crer que esse Cordeiro, esse Jesus maravilhoso, ele nunca foi menos Deus por ser homem e nunca foi mais homem por ser Deus. Ele foi homem completo, verdadeiro, e Deus completo, verdadeiro. Ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Pois bem, então ele existiu antes da fundação do mundo e foi morto antes que existisse a luz, antes que existisse o sol, a lua, as estrelas. O nosso amado Salvador foi morto, segundo a palavra de Deus nos ensina. Vejam isto. Nós conhecemos o Senhor Jesus de ontem para cá, de 2021 anos para cá. Mas a Escritura nos mostra Ele muito antes da existência do mundo. Amados, é maravilhoso a gente pensar, é maravilhoso a gente saber que antes da fundação do mundo, Ele nos conheceu, conheceu a nossa vida, conheceu nossos fracassos, conheceu nossos pecados, conheceu nossas desgraças e mesmo assim quis morrer por nós. Abramos a nossa Bíblia e vejamos em João 11, versículo 35, o que nos diz. João 11, 35. Diz o seguinte: Jesus chorou. Uma expressão tão simples, tão pequena, mas que nos faz pensar, meus amados irmãos, nos faz ir longe, muito longe, a respeito disso. Olhe que a Escritura diz: Jesus chorou, o verbo está no passado. Isso quer dizer o seguinte: alguém pensa que ele chorou por Lázaro. Não, Lázaro não ouviu o choro dele. Não. Ele não chorou por Maria e Marta, não. Aquele choro de Jesus foi por mim e por você e por cada pecador desse mundo, cada ser humano. O Senhor Jesus chorou por nós. E olhe que não foi uma vez só. Quando ele chorou por Jerusalém, ele não chorou pelas pedras, nem pelas paredes, nem pelos muros de Jerusalém. Ele chorou pelos pecadores que estavam dentro de Jerusalém.
ele chorou por aqueles que ali estavam, que mataram os profetas, que apedrejaram profetas, que se levantaram contra aqueles que anunciavam, que condenavam o pecado. E quanto pecado houve em Jerusalém. O Senhor Jesus reclama a respeito do sangue derramado ali. Fala da morte de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o tabernáculo e o altar. E ele diz, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Pois bem, amados, Jesus chorou por essas coisas todas. Mas é interessante pensar o seguinte, que ele sofreu muito mais do que essas lágrimas que nós conhecemos. Nós temos no Getsemane, nunca conseguimos pensar que o sofrimento de uma pessoa fosse tão profundo que essa pessoa chegasse a suar sangue, o seu suor se transformar em grandes gotas de sangue que desciam até o chão. Era uma agonia muito além do que se pode imaginar. E por que essa agonia? Por mim e por você. Por mim e por você, Jesus chorou. E se nós olharmos lá para as profundezas da eternidade de Deus, antes que houvesse mundo, antes que houvesse luz, antes que houvesse sol e estrelas, ali quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado, vamos entender que ali também, antes que existisse a humanidade, ele já chorou pela humanidade. Ele já sofreu por uma humanidade que nem existia ainda, mas que ele já estava vendo, mas que ele já estava contemplando, mas que ele já estava vendo os pecados, mas que ele já estava vendo o sofrimento eterno daquele que não se convertesse. Então ele chorou. Então ele chorou lá também. Aquilo que aconteceu diante dos nossos olhos foi uma repetição do que aconteceu lá. Como ele morreu lá antes da fundação do mundo, ele morreu aqui diante de nossos olhos. Como ele chorou lá antes da fundação do mundo, ele chorou aqui diante de nossos olhos. E quanta agonia teve ele. Nós encontramos na Escritura lugares onde a Escritura fala que ele teve posto em agonia. Ele sofria a cada instante, ele morria a cada instante, ele padecia a cada instante as nossas dores. Que muitas vezes ele teve agonias profundas em sua alma. E a Escritura diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Quando ele curou aqueles 2 cegos, a Escritura diz que os cegos vieram a ele e ele moveu-se de íntima compaixão, quer dizer, sua alma chorou. Sua alma chorou. Quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, moveu-se de íntima compaixão. Uma grande multidão entrava em Jericó, alegre, cantando. Outra grande multidão saía de Jericó, chorando, chorando. E essas 2 multidões se encontraram. E o Senhor Jesus, quando viu aquilo, e viu a viúva, só tinha aquele filho, não tinha mais nada em que se apoiar, chorando, ele disse para ela, não chores.
Mas eu creio, amados, que no íntimo ele estava chorando mais do que ela, vendo a situação daquele povo, vendo a situação daqueles pobres. E eu imagino aquela mulher dizer: Senhor, como não chorar, Senhor? Olha, minha única esperança vai ali, ó, naquele caixão, para ser sepultado. Como não chorar? Não chores. Moço, levanta-te. Vá para casa com sua mãe. Eu guardo o seu lugar no céu. Eu imagino que o Senhor disse isso para aquele homem. Eu guardo o seu lugar no céu. Vá tomar conta da sua mãe. E agora, meus irmãos, ao invés de uma multidão triste, chorosa, e outra multidão alegre, houve apenas uma grande multidão alegre, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque Jesus chorou pelos pecadores, porque Jesus socorreu os pecadores, porque Jesus veio em auxílio aos pecadores. Aí eu fico pensando comigo, se o Senhor Jesus sofreu muito antes da existência do mundo, sofreu tanto pelo mundo, e depois veio sofrer, fez-se homem, fez-se carne, para ter sangue para derramar por nós, e veio sofrer como sofreu. Eu imagino, amados, a agonia de quem vai para o inferno, como é que é. Se o Senhor Jesus foi movido, ele abriu mão da sua glória. Quando ele orou pelos discípulos, ele disse: Pai, agora dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, aquela glória que ele tinha com o Pai, antes que o mundo existisse, ele abriu mão dela para descer a esse mundo podre, a esse mundo de pecado, para me salvar, para salvar a você, para salvar a cada um de nós. Igreja, veja como é grande a nossa dívida para com o nosso Senhor. Igreja, veja como é enorme a nossa dívida. Ele derrubou a parede que nos separava. De ambos os povos fez um. Ele rasgou a cédula que nos era contrária na lei dos sacrifícios, cravou na cruz para fazer de ambos os povos um. Agora somos o único povo de Deus na terra. Olha quanto devemos. E se ele abriu mão da sua glória e veio a esse mundo para nos socorrer, meus amados, pensemos na agonia de um perdido, como será. Como será o sofrimento de alguém no inferno, se para livrá-lo do inferno, Jesus abriu mão da sua glória e Deus, esse Deus de amor e de misericórdia, rasgou seu coração e nos mandou Jesus para nos socorrer, para nos salvar. Você que está me ouvindo, ouça isto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Veja o que o Senhor Jesus deixou. Veja o que o Senhor Jesus abriu mão. Deixou a companhia do Pai. Deixou a sua glória lá no reino. E veio a esse mundo por sua causa e por minha causa. Veio a esse mundo. Ele viu Ferreira lá. Ele viu como estava o Ferreira, andando para o inferno, andando para o inferno. Ele se compadeceu de mim. Ele viu você andando para o inferno, ele se compadeceu de você. Olha, a igreja é a reunião dos santos de Deus, é o rebanho dos santos de Deus na terra. A igreja, de um modo geral, sem preferência por aquela, nem por aquela, nem por aquela outra, sem vermos detalhes do que crê ou do que não crê.
A igreja dos salvos é uma só. Não tem nome na eternidade. É a igreja do Deus vivo. É a igreja que custou o sangue do nosso amado Jesus. Ele chorou. E as lágrimas dele foram por mim. Foram por você. Foram por nós. Jesus chorou. Parece simples uma frase dessa. Mas se pensarmos bem, amados, não é simples não, é tremendamente forte. É para o homem estremecer. É para o homem se curvar, ajoelhar-se, prostrar-se diante de Deus e adorá-lo, beijando os pés do Senhor. Olhem a história do rico e do Lázaro. O rico no inferno, Lázaro no seio de Abraão. Pai Abraão manda Lázaro que pelo menos molhe a ponta do dedo e me toque a língua. Meus irmãos, que tormento era esse? Que agonia era essa? E nós sabemos que tem muita gente nesta agonia no inferno agora. Essa pandemia está levando muita gente. E eu grito pela Igreja de Deus que acorde, meus irmãos. Faça o propósito de ganhar pelo menos mais um para Jesus. Faça isso no seu coração. Vote isso a Deus. E desça aos joelhos, desça as lágrimas. Não aceite, amado, que você tenha gerado um filho para o inferno, uma filha para o inferno. Não aceite isso. Vá aos pés do Senhor e chore. E chore como Jesus. E grite como Jesus. E sofra como Jesus. Certamente o Senhor vai ouvir. Certamente o Senhor vai atender. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bondoso. Porque Ele é gracioso. Ele vai ouvir a sua lamentação. Olha o que nos diz a palavra de Deus. O que o Espírito Santo intercede por nós. Olha, o verbo está no presente. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha, meu Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, irmãos, é um presente contínuo, que Ele sempre está intercedendo, sempre está sofrendo, sempre está lançando esses gemidos inexprimíveis pelos pecadores, pela Igreja de Deus, quando ora a Deus muitas vezes, sem sabedoria para orar. E Ele aperfeiçoa nossas orações, e Ele purifica nossas orações, e Ele queima as falhas das nossas orações e apresenta a Deus as nossas orações perfeitas. Olhe, Jesus chorou. Sempre que você lê essa passagem, não pense naquele que está sepultado. Não foi por ele que Jesus chorou. Põe a sua mão sobre o seu coração e diga que foi por você que ele chorou. Mas espera ainda, pastor. Você nem existia ainda quando ele chorou lá no túmulo de Lázaro, sim. Eu nem existi ainda quando ele morreu por mim, lá nas profundezas da eternidade de Deus, antes que existisse a luz, antes que existisse o sol, antes que existisse estrelas, antes que existisse qualquer coisa, ele, o Cordeiro, foi sacrificado, o Cordeiro foi morto por mim. Então não é novidade. Então não é novidade eu dizer que ele chorou ali, quando chorou sobre Jerusalém, quando chorou no Getsemane, quando chorou junto ao túmulo de Lázaro, foi por mim que ele chorou. Foi olhando para mim que ele chorou. Foi o meu estado que o fez chorar. Foi o meu pecado que o fez chorar.
foram as minhas rebeldias, foram as minhas desobediências, foi a minha idolatria que o fez chorar. Mas graças a Deus, Ele me encontrou. Nós nos encontramos, choramos juntos e eu fui consolado. Hoje prego esta palavra com alegria, prego com prazer, tenho alegria em pregar e peço a Deus que, enquanto eu puder pregar esta palavra, vivê-la, anunciá-la e orar pela igreja de Deus, que Deus me deixe viver. Quando eu não puder mais fazer nada disso, que o Senhor me prepare e me leve para morar com Ele na eternidade, que eu quero contemplar o rosto desse meu amado Salvador Jesus, que antes que existisse o mundo, morreu por mim, me elegeu e me predestinou para ser filho por adoção. Eu quero contemplar aquelas mãos, aquelas cicatrizes, os sinais dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, as marcas dos espinhos da coroa na sua cabeça, a marca da ferida da lança do seu lado. Eu hei de contemplar isso, e eu não sei lá como será, se posso tocar nelas. Amados, Jesus chorou foi por você. Pense nisso. Guarde a sua alma presa a Ele. Guarde o seu coração preso a Ele. Não esqueça que tudo que Ele chorou, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele passou foi por minha causa. Lembre-se que Ele foi preso. Cuspiram no seu rosto. Deram-lhe bofetadas. Bateram-lhe com a vara. Deram-lhe a morte. A Escritura diz que aquele que morre no madeiro é condenado de Deus. Pois bem, ele morreu a morte dos malditos de Deus. Morreu em meu lugar, aquela morte era minha. Aquela cruz era minha. Aqueles cravos eram meus. Aqueles espinhos eram meus. Aquelas cuspidelas eram para o meu rosto. E Ele as recebeu no seu, para me salvar. Olhe, meu amado, eu estou falando de mim, mas você sabe que você deve a mesma coisa. Foi por você que Ele sofreu tudo. Foi por você que Ele deixou a sua glória. Foi por você que Ele abandonou a glória do Pai e desceu até aqui. Foi por você. Igreja, foi por você que Ele fez isso. Meu irmão, minha irmã, foi por você que Ele fez isso. Leve esse recado. Leve essa mensagem a outros que careçam, que estejam perdidos. Leve essa mensagem a alguém que esteja aí quase morrendo. Tente salvar alguém que está perdido perto de você. Olhe para os seus da sua família. Olhe para os seus filhos. Eu fico triste quando ouço dizer que alguns dos bandidos que estão nas cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo são filhos de pastores, são filhos de crentes. Amados, eu não posso suportar isso. Eu não posso suportar isso. Que eu tenha gerado um filho para o inferno. Louvo a Deus porque teve misericórdia de mim, dos meus filhos.
um é presbítero, 2 são pastores. Das minhas filhas, todas 3 estão no reino de Deus trabalhando. A minha companheira é sofredora comigo nisso tudo. Anda nos meus passos e eu nos passos dela. Amém. Com aquele cuidado em não entristecer o Espírito Santo de Deus, em exaltar a Jesus, nosso bendito Salvador, em glorificá-lo, santificá-lo, exaltá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queria que vocês pensassem nisso e que gastassem um pouco mais de tempo pregando o Evangelho, não apenas entre as 4 paredes cantando. Cantar é bom louvar o Senhor, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Você nunca chorou na presença de Deus? Tá bom, eu sou o pastor chorão, como já recebi esse nome em vários lugares, mas nunca me considerei infeliz por ter que chorar quando sinto o toque do Espírito Santo de Deus, o toque da misericórdia de Deus na minha vida. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Não me exalto, não mereço nada. Sei que sou indigno, até de pregar, até de falar no nome do Senhor, eu sou indigno, mas Ele me colocou nessa situação. Ele me elegeu para ser santo, eu tenho que ser santo. Ele me predestinou para ser filho por adoção, eu tenho que ser filho de Deus por adoção. Ele me fez herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então o que meu Salvador é herdar de Deus, eu herdarei também. Não é que eu mereça, não. É que o meu Salvador fez isso por mim. Ele vai reinar, eu vou reinar com Ele. Eu fico maravilhoso a Escritura dizer que eu já estou sentado nos lugares celestiais com Cristo. E que toda a igreja já está nos lugares celestiais com Cristo. Oh, meu ouvinte, escute isto. Faça parte dessa igreja. Abra o seu coração agora. Entregue-se a Jesus. Deixe esse pecado bobo, tolo, que vai lhe levar para o inferno. O salário do pecado é a morte eterna. Não é a morte física, não. A morte física, todos nós vamos passar por ela. Mas a morte eterna vai passar por ela aquele que não crê em Jesus. Pois bem, e o salário do pecado é essa morte eterna. Fuja dela agora. Aceite a Jesus agora. Rompa com tudo agora. Derrube essa barreira que está lhe impedindo de aceitar a Jesus. Jogue esse pecado fora e aceite a Jesus. Ele está olhando para você. Ele está convidando você. Ele quer salvar você. Ele não quer que você vá para o inferno. Entregue-se a Ele agora. Faça isso. Meu irmão, minha irmã, se você tem um filho ou uma filha que não é crente, vá para os pés do Senhor e não saia dali até que Deus lhe dê uma resposta. Até que Deus use, que Deus aceite a sua oração e livre seu filho, sua filha, do sofrimento eterno. Faça isso. Faça isso. Não se conforme. Não se conforme com este mundo. Não aceite que seu filho ou sua filha se perca eternamente. Rasgue o seu coração como Deus rasgou o dele. Deus rasgou o coração para nos dar Jesus.
rasgue o seu coração para que seu filho, sua filha, receba a Jesus agora. Você é crente, você sabe que vai morar no céu. E seu filho, onde vai morar? E sua filha, onde vai? Ore agora. Entregue a Jesus agora a sorte de seu filho ou de sua filha. E diga a ele que você não aceita, não quer aceitar que sua filha, que seu filho se perca. Sua filha, seu filho que saiu das suas entranhas, dos seus lombos, que vão para o inferno, jamais. Não consinta isso, entregue a Jesus e não se esqueça, meu querido, Jesus chorou. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.